É com enorme prazer que eu inicio o quinto encontro, né, o quinto debate da unidade médica, e hoje a gente vai ter um prazer de discutir aqui um tema super importante dentro da área da saúde suplementar. E temos para debater Ilza, eu, pediatra, né? Atuo na área de gestão de saúde já há bastante tempo, sou diretora da Associação Médica Fluminense. O colega Ricardo Bastos, que é ortopedista, foi presidente da Coserge, foi presidente e fundador da Associação de Médicos da Tijuca, e o colega Luísio Tibiriçá, que é cardiologista e que foi também nosso representante no Conselho Federal de Medicina por muitos anos, né? A gente vai estar falando aí dentro do mercado e o médico na saúde suplementar, e eu queria primeiro situar um pouco como é que está esse mercado, que movimentação que a gente está tendo efetivamente. E vou compartilhar com vocês aqui alguns dados, né, que são dados da ANS. Bom, a gente tem aqui uma variação de 12 meses, de maio de 2020 a maio de 2021, o comportamento das carteiras no estado do Rio de Janeiro. E o que a gente vê são os 5 que cresceram mais nesse período, nesse último ano. A gente tem um total de crescimento de 117 mil vidas a mais nos planos Notre Dame, na Sul América, na Assim, a MESC Integral. Como a gente pode ver, excetuando-se a Sul América, né, todos os demais planos são planos ou verticalizados ou planos que têm um ticket bastante baixo. Quando a gente olha o que a gente perdeu nesse mesmo período, a gente perdeu 148 mil vidas. E a gente perdeu vidas de planos com ticket mais altos e planos de seguradoras. Quando a gente vai para a cidade do Rio de Janeiro, especificamente, a gente vê que a gente perdeu aí 49, quase 50 mil, a gente ganhou 50 mil vidas, basicamente, sendo que também as que mais cresceram são os planos verticalizados e ticket que também são mais baixos. A Petrobras, especificamente, ela fez uma movimentação entre a Petrobras Reduc e a Petrobras Distribuidora, né? E por isso ela aparece aqui como uma das que teve essa movimentação. E aparece também como a que teve perda, né? Porque o que saiu da distribuidora foi para a Reduc. E a gente tem aqui, de novo, uma perda significativa dos planos, que são planos de ticket melhor e de planos não verticalizados, né? E aí a gente está falando de uma perda de 74 mil vidas. Quando a gente vai para o interior, a gente tem também uma movimentação bastante interessante e aí um pouco mais equilibrada, né? Onde a gente vê um crescimento da Sul América e da Amil, né? E as outras 3 que são assim, que tem um ticket mais baixo e é verticalizada, a Notre Dame e a Integral Saúde, totalizando aí também 44 mil vidas. E quando a gente vê as perdas, a gente vê que, de novo, as perdas estão concentradas em planos de ticket mais alto e que também não são verticalizadas. E aí a gente tem uma perda de 71 mil vidas. Quando a gente vai para Niterói e São Gonçalo, a gente também vê o mesmo comportamento e um ganho de 33 mil vidas para uma perda de 15 mil vidas. Então, excetuando-se Niterói e São Gonçalo, que tem um aumento real de vidas cobertas, mas em planos verticalizados, né? Os demais todos, e principalmente quando a gente tem o estado do Rio inteiro, a gente tem
um crescimento de vidas na área de planos verticalizados e um decréscimo dos planos com ticket melhor e um decréscimo também das seguradoras. É claro que a gente tem que olhar que, mesmo com o crescimento, a soma é negativa, né? Ou seja, a gente teve mais perda do que a gente teve ganho. E como é que a gente vai olhar para esse futuro, né? Com esse comportamento que a gente está tendo dentro do mercado? E aí eu gostaria de estar convidando o Aloísio para falar um pouco aí como é que ele vê esse impacto. Então, eu saúdo os nossos colegas aqui nesse debate da maior importância, que envolve uma grande gama de médicos que trabalham, de alguma forma, para a saúde suplementar no estado do Rio de Janeiro. Isso tem sido pouco debatido, as nossas entidades devem isso a nós, e o que nós constatamos, Ilza, é o crescimento dos planos chamados de verticalização, não é? Que é quando a operadora, plano de saúde, tem uma rede própria de atendimento em que prioriza, então, todo o atendimento nessa rede. Qual é a consequência principal, as principais consequências disso? Primeiro, que ela tira, entre aspas, clientes, usuários, dos outros hospitais que não estão na rede própria. Então, os hospitais, em geral, eles não devem estar gostando e olhando para isso, querendo discutir melhor. Não é? E para os médicos de consultório, o mesmo fenômeno, na medida que também retira os médicos, os pacientes, desculpe, dos consultórios médicos, para serem atendidos nos ambulatórios, né, da rede chamada verticalizada, a rede própria dos planos de saúde. Isso é um fenômeno que está aumentando cada vez mais e tem que preocupar a todos, nós chamados prestadores, porque vai diminuir com isso o número de pacientes a serem atendidos, mais até do que a questão da estagnação do mercado como um todo. Ilza, você colocou bem a questão. É uma gangorra. Anunciaram com grande satisfação de que agora o número de usuários dos planos de saúde no Brasil chegou novamente aos níveis de maio de 2016. Veja só, subiu e tal. Aí estamos estagnados. É uma gangorra, não cresceu, né? Isso tem levado, inclusive, também a diminuir o número de pessoas que vão aos consultórios médicos, aos hospitais, e a verticalização agrava essa questão. Os hospitais não estão parados, né? Os hospitais privados, representados pela ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que reúne a nata dos hospitais privados, semana que vem está fazendo um congresso para debater verticalização. Eles estão lá reunidos em São Paulo daqui a uma semana, juntamente até com operadoras e tal, uma coisa grande, né? Para debater exatamente isso, porque eles vão perder, provavelmente, usuários para as redes próprias dos planos de saúde, que estão, como você muito bem mostrou, em uma expansão cada vez maior. Entre os temas que eles vão debater está esse como principal, além da estagnação do número de usuários. Está colocado como um dos temas principais deles também, além do modelo de remuneração em torno dos pacotes, né? Porque os hospitais fazem pacote. Nós, por enquanto, não fomos ainda tão embrulhados assim, mas estão querendo que a gente também faça outros modelos. Mas isso, daqui a pouco a gente conversa melhor. Respondendo a você, a sua pergunta, então, basicamente, é assim que eu interpreto esse fenômeno. E que não cresce, né, o número de usuários porque não tem crescimento econômico. Você só cresce o usuário de plano de saúde quando não tem emprego.
mas porque 80% dos planos são de empresas. Empresa, se não tem emprego, se a empresa está em crise econômica, não vai empregar, não vai ter plano de saúde, vai estagnar mesmo o número de usuários. Perfeito, perfeito. Ricardo, e o teu olhar sobre esse momento? Bom, como a gente tem observado, o perfil das operadoras no tocante à política de prestação de assistência médica tem mudado, e com isso o médico fica um pouco à mercê dessas mudanças, pois não tem participação efetiva nessa discussão, apesar de ser um ator principal desse contexto. Geralmente fica à mercê de interesses econômicos dessas operadoras, com o aval de uma agência reguladora, e sem o crivo de uma entidade representativa, médica, que deveria representá-la. Estamos diante de um quadro onde quase todas as operadoras de saúde optaram pela verticalização, pois com isso baixaria seus custos, pois todos os atendimentos e procedimentos seriam prestados e monitorizados pela operadora. Você vê agora aí o que aconteceu aqui com o Private Senior, de induzir a tratamento, essas coisas todas. E a verticalização tem isso. Economiza, mas também monitorizada pela operadora. O advento da verticalização, sua principal consequência, realmente, seria a extinção dos consultórios e pequenas clínicas. Dos consultórios e pequenas clínicas seria a extinção. Eu já vou mais longe. Hoje é praticamente impossível um médico novo no mercado abrir seu consultório, pois não há interesse das operadoras em credenciá-lo, pois estão na verticalização. E quando esse colega consegue algum convênio ou, eventualmente, entra para uma cooperativa, os valores recebidos também não cobrem os gastos com esse consultório. Com esse quadro, o médico não seria mais um profissional liberal, e sim um funcionário das operadoras de saúde. Até as seguradoras estão credenciando grandes hospitais e centros médicos, em detrimento dos médicos de consultório. Com essa trajetória de verticalização, o profissional autônomo está fadado a desaparecer. Outro fato que você colocou, Ilse, é a migração constante do usuário de plano de saúde. Acarreta dano para a relação médico-paciente. Esta migração põe por terra todo aquele compromisso e fidelidade que havia nessa relação, como médico de família, etc. Hoje o paciente é do plano de saúde que pertence. É uma pena, é assim que eu vejo. Um pouco pessimista, mas assim que eu vejo. É uma pena. Concordo contigo, Ricardo. Eu acho que tanto o que o Ricardo falou quanto a Luiz, sem dúvida nenhuma, tem impacto significativo na forma que a gente vai se relacionar no futuro e na situação do médico quanto profissional liberal. E foi uma excelente discussão nesse módulo, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma boa fotografia do mercado, e no próximo módulo nós estaremos discutindo a situação das entidades de representação médica. O segundo módulo, e a ideia é que nós consigamos fazer um debate sobre as entidades de representação que temos. Eu trago aqui uma reflexão de qual é a situação do momento em que nós temos, como o próprio Luiz falou, uma situação econômica ruim, né? A massa dos nossos pacientes cobertos pela saúde suplementar, eles são referentes a planos empresariais, né? E a gente está com um nível de emprego oficial bastante baixo, né? A gente tem aí uma situação de desemprego elevado, e automaticamente os empresários que ainda dão um plano de saúde, conseguem manter esse benefício para os seus empregados, estão buscando um custo menor.
Então, ao mesmo tempo que a gente se assusta com essa migração, né, a gente vai precisar pensar qual é o modelo de remuneração e de relação que a gente vai ter para ter uma medicina mais acessível. E aí entram na minha cabeça os órgãos que nos representam, né? Eu lembro aí em anos anteriores quão importante foi a presença do Conselho Regional de Medicina atuando na relação e na busca do equilíbrio entre as partes que são, no caso, os médicos em consultórios e as grandes empresas, porque o grande lida bem com o grande, mas o pequeno precisa de uma representação para que a gente possa efetivamente estar sendo, vamos dizer assim, visto e sendo apoiado e tendo o nosso olhar daquilo que nós precisamos trabalhar defendido de alguma forma. Aloísio, como é que você vê essa situação? Olha, eu vejo que nós estamos num vazio de representatividade médica muito grande hoje no país como um todo e no Rio de Janeiro em particular. O Ricardo pontuou isso já, en passant, e é uma situação muito difícil essa, porque enquanto os planos de saúde se articulam, se reúnem, né, legitimamente, se mobilizam, né, nós médicos estamos assistindo tudo isso e um pouco impotentes diante dessa situação toda, né? Os planos de saúde não param suas ofensivas em relação a aumentar os seus ganhos, seja lá a que custo for, inclusive da ética médica, como falou muito bem o Ricardo, no caso da verticalizada Prevent Senior, né? Eles estão agora promovendo, patrocinando, em grande parte, uma mudança da lei dos planos de saúde, olha só, para permitir exatamente que eles vendam planos mais baratos, né? E que, no final, é uma grande ilusão. Você vai acabar tendo que ir para o Sistema Único de Saúde e deixando o filé mignon do pequeno custo, da pequena sinistralidade, que é o tratamento praticamente ambulatorial, né, com o plano de saúde. Quer dizer, eles estão sempre se articulando e nós aqui estamos para trás. E por que é necessário isso? Porque o médico sozinho ele não tem poder de barganha com as operadoras. Ele tem que ter uma entidade, não é? As sociedades de especialidades têm um papel muito importante nisso, porque há questões concretas de cada especialidade que precisam ter um olhar específico. Claro, a oftalmologia, a gente vai falar daqui a pouco, foi um exemplo disso, e outras entidades que sempre estão aí ainda procurando manter suas reivindicações, né? Garante ao médico reajuste anual e o contrato com uma operadora. Não tinha contrato, era igual Uber, era a uberização. A lei garantiu o contrato e o reajuste anual. Mas o que está acontecendo? Nem sempre isso é cumprido. Por quê? Porque os médicos estão desmobilizados. Se você não tiver entidades médicas, né, que retomem o protagonismo delas na atuação com os médicos em torno do interesse da saúde da população, isso diz respeito, sim, à saúde da população, e em torno dos interesses da classe médica, você não vai andar. Então, é necessário, Ilza, como você colocou, que a gente veja com bastante carinho essa questão aí das entidades médicas regionais aqui do Rio, né, e nacionais como um todo nessa articulação. Excelente, Luiz. Acho que é o caminho mesmo. E aí, Ricardo, dentro desse olhar, como é que você estaria vendo o nosso momento e os nossos órgãos de representatividade, né? A classe médica é desunida, mas precisamos entender a nossa classe desunida, classe entre aspas,
como dizia o saudoso doutor Júlio Sanderson, para ser uma classe é preciso que se tenha a mesma base econômica e a mesma perspectiva financeira, o que não ocorre com os médicos, pois há médicos patrões, médicos empregados, muitas vezes médicos empregados dos médicos patrões. Então, e há médicos funcionários públicos, médicos autônomos, médicos que trabalham em operadores de saúde, médicos que trabalham para essas operadoras, os que trabalham para hospitais particulares, etc. Enfim, uma gama de interesses diversos e, às vezes, até conflitantes. Como reunir todos em uma luta de classe? Impossível. É necessário um desmembramento em vários grupos e, no caso da saúde suplementar, precisa prestigiar e fortalecer esses grupos que já tenham alguma representatividade, como é o caso da COERJ, da COESO e outros. É importante que esses grupos tenham o apoio de uma entidade médica representativa, como o Conselho Federal de Medicina, a AMB, CREMERG, etc., como suas tutoras, para realmente terem força nas suas lutas de reivindicação. Acho que está faltando este apoio para que se possa levar pendências aos órgãos reguladores, ao Ministério Público, etc. Acho que não existe desunião. O que falta é liderança e apoio das entidades médicas a esses grupos com interesses tão convergentes. Excelente, Ricardo. Muito bom. E complementando, Luiz, você teria alguma colocação para complementar dentro desse... Sim, o Ricardo colocou bem a questão específica de cada especialidade médica, porque é uma gama de coisas muitas vezes diferentes, né, em cada subgrupo de especialidades. E, por exemplo, a gente teve agora o exemplo da oftalmologia, que se mobilizou aí, né, em relação a um novo modelo de remuneração, que estão sempre armando alguma coisa, né, em relação aos médicos. E como o Ricardo falou, claro, com o apoio e a articulação, principalmente estratégica, das entidades gerais, que são, exatamente, como ele disse, os conselhos de medicina, que no estado do Rio sempre tiveram um protagonismo, e agora ouve-se o silêncio, quando não, o silêncio também da cumplicidade. Então, a gente fica carente dessa articulação e dessas estratégias que são necessárias que sejam feitas com uma visão do todo, a visão do todo, a visão específica da especialidade, está certo isso, a COERJ, a COESO, nossas bravas entidades, e também a visão estratégica geral que as entidades gerais, como conselhos, sindicatos, né? E a Associação Médica do Estado do Rio e a brasileira sempre foi protagonista disso, e a brasileira estejam à frente, então, dessas estratégias que unifiquem, vamos dizer assim, o que se pode chamar de um movimento, de uma articulação maior, sem perder nunca de vista essas que o Ricardo pontuou bem de cada especialidade. Foi excelente a discussão que nós tivemos, a experiência que o Ricardo e o Aloysio trazem, ela é enorme, né, com vários momentos diferenciados, e estamos encerrando esse módulo e teremos no próximo módulo qual é o nosso desafio futuro. Bom, nós tivemos nos 2 blocos anteriores, né, uma visão do mercado. No segundo bloco, a gente teve aí uma visão do posicionamento das entidades médicas nesse momento e a importância delas para aquilo que virá. E nesse terceiro bloco, eu gostaria que a gente debatesse um pouco sobre o nosso desafio, né? Qual é o nosso desafio? Conforme o Aloysio falou, nós temos uma classe que, o Ricardo também disse, não é que sejamos desunidos, mas nós não somos, talvez, mobilizados,
né? Nós vamos muito mais caminhando conforme o vento nos leva, do que o grupo como um todo dos médicos se une para efetivamente direcionar aquilo que é necessário para eles. Então, o desafio a gente tem agora, nesse momento em que a gente sabe que há uma necessidade de ter um valor controlado, mas não uma assistência médica controlada, que são duas coisas distintas, né? A gente sabe que a medicina bem feita, ela custa menos no final. E isso, se nós tivermos, sem dúvida nenhuma, entidades que nos representem, né, e que defendam a boa prática médica, o bom profissional, o envolvimento com o paciente, a gente vai ter um custo médico, sem dúvida nenhuma, mais controlado. E aí, Ricardo, né, você que colocou também no módulo anterior essa situação e até a visão de que nós conseguimos nos enganjar, como é que você vê esse nosso desafio futuro? Bom, eu participei, Ilza, de algumas reuniões patrocinadas pela ANS com o intuito de discutir os novos modelos de remuneração. Discutia-se remuneração médica para prestadores de saúde do Brasil. Então, era uma discussão nacional. Fazia parte dessa discussão a própria ANS, operadores de saúde, representantes de hospitais e de grandes centros médicos. Não presenciei em nenhuma dessas reuniões representantes de entidades médicas, como o CFM ou a AMB. Estamos discutindo novas formas nacionais. Não encontrei ninguém do Conselho Federal, nem da AMB. Eu já fui a umas 3 ou 4 reuniões dessas. Nesses fóruns discutia-se remuneração médica nacional. A remuneração médica tem que ser discutida com entidades médicas, como o Conselho Federal, a AMB, se forem nacionais, e o Conselho Regional de Medicina, se for regional. O grande interesse das operadoras e da ANS é colocar a remuneração por performance, como se a medicina fosse presumível e calculável. Eu quero abrir um parêntese. Uma dessas reuniões, eu fiquei pasmo quando eu vi alguém, não me lembro, de uma operadora, se não me engano era um engenheiro, que ele fez uma fórmula matemática, tinha lá a fórmula matemática, que ele desenvolvia lá a fórmula, para prever quanto tempo de internação ia precisar um paciente com essas morbidades, etc. E tal. Uma fórmula matemática. Eu fiquei espantadíssimo. Além disso, a performance seria ditado por eles. Ninguém... que eles iam falar, como colocam, já vi aí, colocam, não, te dou um pacote tanto, você tem que resolver o problema do doente durante um ano. Quer dizer, é colocado por eles. Acho que nenhuma forma de pagamento ao médico poderia ser praticada sem o aval da representação médica. Me causa desconforto, desconfiança, debate sobre forma de remuneração patrocinada pela ANS, que, inclusive, eu nunca vi um médico, numa reunião dos representantes da nossa agência reguladora, eu nunca vi um médico lá discutir. Como sempre, falta o médico e a representação deles, e a representação médica. Volto a dizer, não devia ser colocado em prática nenhuma forma de remuneração, seja qual for médica, sem o aval de uma entidade que nos representa. Senão, eu acho que isso é imposição. Perfeito. Doutora Luiz, qual o seu olhar? Ilza, o nosso olhar leva a constatações, né? A gente constata que tudo depende de você estar ou não articulado e mobilizado. O Ricardo falou muito bem. Ele estava solto numa reunião, se decidiam as coisas, não é? Agora mesmo, teve uma audiência pública no Congresso Nacional. Dá para dar um exemplo. Dia 1º de setembro, sobre o quê? Sobre a proposta da nova lei dos planos de saúde. Né?
Então, chamaram lá um representante dos médicos que falou que a representação médica era pouco ouvida, ele usou palavras corretas na assimetria da representação. A simetria quer dizer, é uma representação subrepresentada, né, nas discussões em torno desses assuntos, e isso que o Ricardo falou. Mas só que essas palavras ficam entre quatro paredes. Se você não ecoar isso, né, eu insisto um pouco sempre nisso, porque é o que nós pudemos constatar enquanto estivemos no Conselho Federal de Medicina. A gente entrou lá nessa questão da saúde suplementar em 2010. Em 2010, a gente fez um encontro nacional de entidades médicas, claro, discutiu outros temas do médico e da saúde, mas a saúde suplementar teve seu espaço também privilegiado. Em 2011, em abril, houve a primeira paralisação nacional de médicos no Brasil, fora os médicos residentes, de tradição dos anos 80, e dos médicos peritos, que também eles faziam na época, paralisações específicas. Essa primeira nacional teve um sucesso muito grande. Ela ocupou o espaço da mídia, inclusive, e propiciou que as entidades se articulassem cada vez mais, antes, durante e depois dessas movimentações, não é? Em todo o Brasil. E dali nós fomos crescendo. Passou a haver mais negociação nos estados, não é? O movimento como um todo se animou, e a gente foi construindo tudo isso, entregou carta de reivindicações à Agência Nacional de Saúde, que aí merece um parênteses. Realmente, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela faz o jogo das operadoras, ela faz o jogo do mercado, ela ecoa o que a operadora fala o tempo todo, da sustentabilidade. Quer dizer, sustentabilidade deles. Então, eu vejo que, como eu disse antes, não tem desunião, não. O que falta é liderança, o que falta é o apoio das entidades. Eu tenho certeza que, formando esses grupos, ou pegando os grupos das sociedades e tendo a ingerência, o apoio do Conselho Regional de Medicina, as lutas aqui vão ser ganhas, e quando se ganha uma luta, fica fácil conseguir mais adesão para a segunda, para a terceira, para a quarta. A coisa vai aumentando de um tamanho muito importante. Mas, se não tiver uma entidade dando apoio, dando força, a gente não consegue fazer esse movimento. E eu via isso lá no CREMERGE, a gente tinha lá os nossos movimentos, a gente levava para lá, a gente tinha um apoio, divulgação, e o movimento crescia. Mas eu estou carente disso, não sei se por causa da pandemia, não, acabou-se essas coisas e a gente ficou muito desamparado. E eu temo para o futuro de a gente começar a ter que organizar tudo de novo, uma coisa que já tinha sido conseguido. Não sei se há respaldo nas entidades para, de novo, pegar essa liderança dos grupos, das sociedades, para termos as nossas reivindicações atendidas. Isso é que eu acho. Obrigado, Ilza. Perfeito. A gente está caminhando aí para o final, né, meninos? A gente está, sem dúvida nenhuma, está sendo um debate riquíssimo, e a vontade que dá é da gente continuar, não parar, né? Mas antes de eu abrir para as considerações finais de cada um de vocês, né, eu queria só fazer uma reflexão dentro do contexto global, né? E eu concordo plenamente com o Ricardo que falta liderança, falta protagonismo, né? Falta uma força das entidades e, obviamente, que elas efetivamente nos representem de alguma maneira, né? E o que eu acho que a gente precisa pensar, o Aloysio estava falando da ANS, né? E a ANS, sem dúvida nenhuma,
ela é uma entidade que não foi criada para representar os médicos, né? Foi criada para regular o sistema da saúde suplementar, e aí é uma opinião pessoal, eu acho ruim com ela, mas pior sem ela, né? Bem ou mal, nós temos dentro do Brasil uma legislação muito mais protetora para o usuário final com a ANS do que a gente vê no mercado que a gente está sistematicamente copiando, que é o mercado americano. Né? A gente tem uma abrangência maior, a gente tem uma cobertura regulamentada para as pessoas acima dos 60 anos, e que talvez, se nós tivéssemos órgãos de classe fortes que nos representassem efetivamente, para que a gente possa fazer frente a todas essas discussões, né, como o Aloysio falou em relação ao que aconteceu em relação à lei, né, que foi promulgada em 2014, como o Ricardo está colocando tudo o que já aconteceu em termos do posicionamento dos órgãos de classe em lutas que tiveram anteriormente, no momento que a gente tiver órgãos que representem efetivamente e protagonizem essa caminhada, eu acho que a gente pode ter um outro horizonte nesse desafio. O doutor Ricardo, para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer para participar desse bate-papo, foi ótimo, e eu acho importante e é super bem-vindo, porque nós estamos num momento muito difícil. Acho que não se pode demorar mais. Quando está se falando da verticalização dos grandes hospitais, as grandes redes hospitais já estão se organizando para virar plano de saúde. Então, não vai ter para ninguém mais, né? Vai ser só para as operadoras, os grandes hospitais, o consultório. Eu acho que desse jeito está fadado a acabar, as pequenas clínicas também, e a gente tem que defender a nossa remuneração, e a gente precisa urgentemente dessa liderança, da volta à luta, da combatividade, de novo, com certa urgência, porque o tempo está passando e as coisas estão ficando pior. Muito obrigado, Ricardo. Aloysio, suas considerações finais? Bom, eu queria abraçar vocês todos, dizer que está sendo muito bom esse debate, e abraçar os médicos do Rio de Janeiro, e que a gente tenha consciência de que tem que se reunir mais, discutir mais as nossas questões de interesse dos médicos como um todo, e, por que não dizer, dos nossos pacientes também, que são nossos aliados nessa discussão, né? Eles vão acabar na ponta também sobrando, como diz o outro, assim, para eles, vai sobrar para eles. As propostas que estão vindo do lado das operadoras são muito preocupantes. Nós listamos aqui já algumas, né? Esses são os desafios que, se encontrar, né, as entidades médicas desarmadas, como aparentemente estão, aí vão passar o trator, como diz o outro, né? Tem aquela história, vão passar o trator. Então, nós temos que conversar mais, né, com os médicos e entre nós, e formar uma grande unidade médica para poder enfrentar esses desafios que estão colocados aí. Obrigado. Gostei da deixa. Sem dúvida nenhuma, acho que o que a gente está precisando é criar uma grande unidade médica, né? E esse foi mais um debate da unidade médica. Eu convido aos colegas que estão assistindo a se inscreverem no nosso canal, a acompanharem tudo que a gente está colocando aí, postando, compartilhando. A ideia é que a gente gere conversas, debates, como o colega Aloysio falou brilhantemente, da gente criar uma grande unidade médica, e o colega Ricardo falou também, a gente não pode mais esperar.
Então, agradeço aos dois esse momento, que foi único, e agradeço a cada um dos que estão nos assistindo. Muito obrigado.